Boa tarde. Boa tarde. Então, bem-vindos à Semana Pedagógica do Bacharelado em Artes Cênicas da FAP-Unespar. A mesa que abre esta tarde abordará acessibilidade nas artes cênicas, pedagogia e criação. Agradeço a presença de todas, todos e todes, ao coordenador de curso, Francisco Gaspar, às e aos colegas do Colegiado de Artes Cênicas, especialmente aos que estão na organização desta semana, Nádia Luciane, Paulo Biscaia, Carlos Becker. Agradeço ao Eduardo Delfino pelas lindas artes que fez para nós. E um agradecimento especial a nossas convidadas, Márcia Berselli, obrigada, Lucas Pinheiro, obrigada, Andréa Sério, muito obrigada pela presença de vocês para fomentar, né, esse debate tão importante. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação das nossas convidadas e convidado. Por favor, depois sintam-se à vontade para complementá-la, que vai ser bem breve mesmo. Então, Márcia Berselli, professora do Departamento de Artes Cênicas, Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria, lidera o grupo de pesquisa Teatro Flexível, Práticas Cênicas e Acessibilidade, da CNPq, Universidade Federal de Santa Maria, do CNPq, perdão, e é coordenadora do programa de extensão Práticas Cênicas, Escola e Acessibilidade. Lucas Pinheiro é professor e diretor teatral, doutorando e mestre em Artes da Cena pela Unicamp, onde desenvolve pesquisas na área de poéticas e linguagens da cena, investigando as interfaces entre cena, deficiência e criação. Andréa Sério é artista docente dos cursos de bacharelado e licenciatura em dança e nos programas de mestrado profissional em artes e mestrado profissional em educação inclusiva da Unespar. Integra o Núcleo de Educação Especial Inclusiva, NESP, do campus Curitiba 2, FAP, e coordena o projeto de extensão Limites em Movimento, Corpo em Questão. Muito obrigada mais uma vez pelas suas presenças e passo a palavra, então, a Márcia Berselli para abrir a nossa mesa. Obrigada, Luciana. Boa tarde, então, a todos, todas, todes. Eu quero começar agradecendo, né, esse convite de participar da conversa aqui hoje. Um prazer, né, trocar aqui com vocês, conhecer os colegas e as colegas e também poder ouvir a Andréia e o Lucas, né? Eu sou a Márcia, o meu sinal em Libras é esse aqui, que então é a minha mão direita, segurando meu queixo, com o dedo polegar, ele desliza levemente da lateral para frente e para trás. Agora eu vou usar um outro recurso de tecnologia assistiva, já para aproveitar essa temática, que é a audiodescrição, então vou rapidamente me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos cacheados, meus cabelos estão divididos mais para a lateral direita, eles passam um pouquinho dos meus ombros, o comprimento, eu uso um óculos de armação escura, tenho olhos pequenos, lábios finos, estou usando uma blusa preta de malha, de mangas compridas, e atrás de mim é possível ver também no recorte aqui da minha câmera uma parede clara, bem clarinha. A audiodescrição, ela é um recurso interessante se a gente pensa, nasce, né, para auxiliar, para acessibilizar a imagem para as pessoas com deficiência visual, cegos, com baixa visão, mas a gente pode pensar também, como a maior parte dos recursos de tecnologia assistiva, que, na verdade, acessibilizam para outras pessoas também. Se a gente pensar aqui no Zoom agora, se alguém tiver com um problema de conexão e não consegue ver a minha imagem, por exemplo, bom, tem acesso à descrição que eu fiz dela. Se a gente está num espaço físico em que tem uma distância muito grande entre quem está falando e as pessoas que estão ouvindo, também, né, perde aí o detalhe da imagem, a audiodescrição vem e complementa. Então, já aproveito para começar dando esse exemplo, que vai estar muito conectado ao que eu vou falar, né, sobre acessibilidade no campo das artes cênicas. Bom, eu também já vou dizer para que vocês me
informem se eu começar a falar muito rápido, porque eu tenho essa tendência, daí vocês me sinalizem, Márcia, mais devagar, por favor. Se a gente tiver qualquer questão de conexão também. E eu também informo que tem cães aqui no recinto comigo, então, se em algum momento tiver uns latidos, não se assustem, mas eles estão tranquilos, acho que não vai acontecer. Eu organizei então a minha fala para aproveitar melhor esse tempo, né? Estruturando aqui, vocês vão ver que eu vou estar dando espiadinhas aqui na minha tela, que aí eu me sinto mais confortável para não ultrapassar os 20 minutos. E aí eu pensei em recuperar um pouco do que a gente vem desenvolvendo, né, no grupo de pesquisa Teatro Flexível, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, falando de questões conceituais, brevemente também, para a gente entender, bom, quando a Márcia fala de deficiência, de onde que ela está falando, quando ela fala de acessibilidade, de desenho universal, e, por fim, destacando alguns princípios que a gente chama, assim, algumas estratégias que podem promover a acessibilidade, né? Então, com alguns indicativos que talvez nos estimulem a pensar um pouco mais sobre as nossas práticas, mais para o final, então, da minha fala. E aí, depois a gente ainda vai ter aquele momento de trocas, né? E, enfim, que aí fica um diálogo maior. Quando a gente fala de acessibilidade nas artes cênicas, eu diria que a gente poderia pensar em três perspectivas, assim. Do processo formativo do artista e da artista, do processo de criação, né, pensando uma poética da cena, que então leve em conta as especificidades, né, corporais, físicas, sensoriais das pessoas com deficiência, e ainda da recepção cênica, né? Ou seja, pensando o ato da recepção numa perspectiva acessível ao público, né, então com deficiência. Isso para isolar, assim, três grandes perspectivas que ainda poderiam ter desdobramentos. Eu não vou dar conta de falar delas, das três hoje aqui, então eu vou tocar brevemente em atravessamentos do campo formativo e de criação, assim. E, claro, essas três perspectivas, elas se atravessam nos nossos fazeres, né? Então, eu vou estar falando também aqui de uma perspectiva minha, mas eu convido vocês aqui, né, pensem aí pelos repertórios de cada um, que eu acho que é como a gente se aproxima das temáticas, né? Sempre revendo os nossos repertórios, as trajetórias, enfim. Se a gente olhar para o nosso repertório, a gente vai ver que a gente não trabalha com arte cênica sem pensar essas três juntas, né? Se atravessam o tempo inteiro essas três perspectivas, assim. Já entrando agora um pouco no campo conceitual, eu já situo também que quando eu falo da deficiência, eu falo a partir do modelo social da deficiência, que é um modelo que vai entender, então, a deficiência a partir de fatores biopsicossociais, ou seja, o que a gente chama de uma abordagem ecológica da deficiência, né? Que vai olhar, que vai colocar em foco a interação da pessoa com o meio. Então, significa levar em conta um conjunto de elementos quando a gente usar a questão do acesso, da acessibilidade, se descolando um pouco, se afastando da perspectiva reabilitatória, né? De um viés mais clínico para a questão da deficiência. E que seria, então, o modelo médico da deficiência, né? Se o modelo médico ele vai reconhecer a deficiência como um problema situado na pessoa e que, então, vai se trabalhar no sentido da intervenção física naquele corpo, né, da reabilitação, enfim. O modelo social, ele vai reconhecer a deficiência sempre na interação com o ambiente. Então, com o espaço físico restritivo, com a comunicação restritiva, com a metodologia restritiva, com a atitude restritiva, né? Que é o que fica bastante evidente se a gente pegar a nossa sociedade, assim. Nesse sentido, uma pessoa que usa a cadeira de rodas tem um problema quando ela chega para acessar um prédio e só tem escada para entrar. Ela não consegue acessar. Um surdo, quando vai conversar com alguém e a pessoa não sabe Libras. Tem um problema aí. Quando se depara com uma atitude discriminatória que já a coloca como incapaz, como devendo alguma coisa, né? Como não
como não agente, né? Como uma pessoa que não teria agência sobre o que vai fazer, e que aí seria o estigma, né? A discriminação no viés, então, da atitude mesmo, que, como eu falei antes, é bastante presente. A gente pensa na nossa sociedade que ainda é bastante capacitista, né? Então, a gente pensa a pessoa com deficiência, e a primeira imagem que a gente tem é essa do não pode, do não faz, da falta, de que tem uma ausência aí, alguma coisa que já a deixa em desvantagem, né? Então, é desse lugar que eu falo, né? Do modelo social, que vai levar em conta, então, essa perspectiva da interação. Quando a gente fala de acessibilidade, também a gente tem essa tendência a olhar para um aspecto global, assim, especialmente quando a gente está se aproximando desse tema, eu acho que facilita bastante, mas a gente não pode esquecer aspectos específicos, né? Eu vou falar hoje muito mais desse aspecto global mesmo, mas se a gente fosse pensar, vai trabalhar com um grupo, é um grupo específico de pessoas, é um contexto específico, né? Então, é importante a gente ter informações sobre que pessoas são essas, que grupo é esse, quais as suas características, né? Isso independente da gente estar falando de deficiência ou não, né? E aqui eu acho que vem o maior desafio também para a gente pensar as nossas práticas, porque, de modo geral, a gente tem um contexto muito homogêneo, veio tendo, né, nos espaços de ensino e aprendizagem de artes cênicas, basta a gente pensar na nossa própria formação, quantos de nós estudaram com pessoas com deficiência, né, tiveram colegas com deficiência, e aqui, então, eu acho que vem o nosso maior desafio, porque a gente vai desenvolver as nossas práticas a partir do nosso repertório. E se a gente não passou por processo de criação com essas pessoas, não assistiu espetáculos com esses artistas, não teve como professores, né, pessoas com deficiência, vai ficando realmente um pouco mais difícil essa aproximação do entendimento das especificidades no momento de práticas, por exemplo. Mas acho que é um desafio interessante, né, da gente se colocar. Para já encerrar a questão dos conceitos, vou destacar também que a acessibilidade, o viés que eu entendo ela, é essa relacionada a transformar, né, o ambiente e os recursos de modo ao benefício de pessoas de diversas idades e capacidades. Passando um avião aqui, tá, gente? Talvez vocês escutem. Porque eu moro perto da base aérea, que é uma cidade militar, né, Santa Maria, então vocês vão ouvir às vezes uns aviões. Então, né, essa transformação do ambiente e dos recursos para atender diversas idades e diversas capacidades. Aqui a gente começa a também entender que a questão da acessibilidade, ela não está apenas vinculada à pessoa com deficiência, mas se a gente pensa pessoa idosa, pessoa com alguma restrição específica por conta de alguma doença específica ou um acidente, por exemplo, que é algo momentâneo às vezes, mas que vai ter ali poderia ter alguma restrição, né? E o desenho universal, o terceiro conceito que eu destaco, que aí são pressupostos, né, para que o ambiente seja tornado acessível. Então, pela lei brasileira de a gente entende o desenho universal como a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, né, sem a necessidade de adaptação ou de um projeto específico. E aí se inclui os recursos de tecnologia assistiva, como eu comentei lá no início, na perspectiva de atender a todas as pessoas, né, o coletivo. Então, por exemplo, se a gente vai pensar uma aula de teatro, né, significa, se eu me vinculo ao desenho universal e a essa perspectiva da deficiência que eu falei pelo modelo social, significa eu pensar recursos e estratégias para efetivar a aprendizagem de todo mundo que está participando daquela aula, né? De todas as pessoas. E aí a gente vai buscar organizar, né? Ou planejar a nossa aula, não ajustando uma prática para uma pessoa, mas entendendo como que eu reorganizo essa prática para aquele grupo de pessoas que vão estar atuando juntas. Então, reestruturando a minha proposta, pensando nesse coletivo com o qual eu vou trabalhar, né? Essa reestruturação, ela não está de jeito nenhum atrelada a um empobrecimento da prática, ao esquecer que objetivo que era aquele da proposta, né? Que é algo que às vezes pode acontecer, assim. Então, não é fazer do
jeito que dá aquela prática. Não, eu tenho um objetivo para aquela prática e o desafio é justamente como eu atinjo esse objetivo sem ter uma forma que exclua, né, alguma pessoa. Sempre tendo em vista, então, o não empobrecimento dessa experiência. E pensar a partir do objetivo da proposta, né? Como que eu adequo ela, então, àquele grupo. Isso não significa que eu não possa ter uma individualização no sentido do direcionamento da proposta. Eu posso, daqui a pouco, em alguns casos, não é possível que eu dê um direcionamento para todo mundo, então eu posso ter direcionamentos variados, mas entendendo que isso não significa que que uma ou outra pessoa vai fazer aquilo excluído do grupo. Então eu posso ter direcionamentos variados, mas que permitam ou possibilitem que aquele grupo esteja interagindo. Isso pode me levar, inclusive, a ter respostas diferenciadas dentro de uma mesma proposta, né? Se eu levar em consideração que, bom, vou ter um espaço aqui para que cada um recupere, né, a partir dos seus recursos físicos, sensoriais, mentais, que também estão sempre mudando, né? E que por isso que a gente pensa que é do coletivo mesmo, entendendo muito mais do que do estudante com deficiência. Sem, então, a gente ter muito receio também nesse sentido de individualizar as propostas. Eu acho que o maior problema não é tanto esse, mas sim segregar, né? Quando eu digo, não, então, esse aqui eu já entendo não consegue fazer, vai fazer separado, e a outra galera vem aqui, né? Então, eu tenho um fazendo aqui, 15 fazendo lá. Acho que essa é uma questão que a gente realmente não pode ficar muito confortável com ela, né? Uma outra abordagem que eu acho muito interessante quando a gente pensa a aula de teatro é a abordagem do colaborativo, que inclusive a gente já tem mais próximo, eu faço a gente tem uma abordagem do colaborativo pela educação especial, talvez depois também a Andrea a gente pode trocar um pouco se for o caso, mas eu costumo pensar muito ela do colaborativo pelo viés dos processos colaborativos que a gente já tem no teatro, que é a tutoria em pares, é entender que as outras pessoas que estão ali comigo na sala de aula, elas podem estar também auxiliando a encontrar esses modos coletivos de proposições, sem que a gente entenda isso como uma ajuda. Então, quando eu digo tutoria por pares, agora eu vou ajudar aqui o meu colega que tem deficiência física a fazer, que é o viés do capacitismo, e que vem, né? Ele nos atravessa, assim. Mas é essa ideia muito mais de juntos, né, coletivamente encontrar modos de resposta, entendendo quando o grupo tem que daqui a pouco diminuir um pouco o seu ritmo, de modo a englobar mais pessoas, ou quando, por sua vez, uma primeira proposição da professora se entende que não funciona, não é daquele jeito, mas tudo bem juntos, ver, que aí traz uma outra questão que eu acho que também é interessante, que vem pelo colaborativo, que é mobilizar esse local de autoridade do professor ou da professora, como quem tem todas as respostas. Não vai ter. Especialmente nesse campo que é tão novo para a gente, porque a gente não teve uma formação e não vai ter tão cedo também. Eu sou professora da licenciatura e assumo, não assumo com alegria, mas assumo, a gente não forma professor que estejam essas questões ainda, infelizmente, é muito superficial. Então, deslocar dessa perspectiva de que a gente tem a resposta, de que a gente sabe exatamente como que vai acontecer, é um grande desafio que pode nos trazer melhores respostas do que um planejamento, por exemplo, que a gente queira exatamente saber como que a gente vai ter a resposta àquela proposta, assim. Bom, ia falar uma outra coisa de uma visão um pouco romântica disso, mas eu vou deixar para depois, que aí é a crítica desse olhar também, de que vai funcionar de qualquer jeito, não, que não vai. Eu queria falar também sobre a questão dos diagnósticos. Na abordagem que eu trabalho, ela é um pouco descolada da questão de diagnósticos, que vem por uma grande referência que eu tenho, que é a Petra Coopers, que é uma artista com deficiência, professora e ativista, né, dos direitos das pessoas com deficiência, que se afasta um pouco, então, dessa ideia do diagnóstico, ainda que ele seja muito importante. Eu acho que ele é bastante revelador para um primeiro contato. Bom, eu saber surdez que essa pessoa tem, eu posso estudar o que é surdez, os artefatos culturais surdos,
posso me aproximar brevemente dessa língua, né, da língua brasileira de sinais, que é gestual visual, então também tem aí especificidades. Espectro do autismo, eu ir lá ler um pouquinho sobre o que é isso, a questão do toque, a questão do som, da quantidade de informações. Eu acho que é muito importante, mas eu penso que é importante também a gente estar atento à pessoa que está ali na nossa frente, que não é um diagnóstico, né? Porque às vezes eu acho que essa questão do diagnóstico, ela nos vincula lá ao modelo médico que eu comentei antes, e pode criar uma barreira entre eu que estou ali, recebo esse diagnóstico, e a pessoa que está ali na minha frente, que poderia daqui a pouco, na interação, me trazer muito mais elementos do que um papel me dizendo aí uma categoria específica, né, de uma deficiência. Então, dialogar com a pessoa, perguntar e pegando também respostas pela própria interação, né, no desenvolvimento das práticas. Eu acho que também utilizar os recursos da universidade é importante para a gente. Então, geralmente tem um núcleo de acessibilidade, um núcleo de apoio à inclusão, enfim, né? Geralmente as universidades vão ter esses setores que, às vezes, a gente também tem uma restrição de se aproximar deles, que, daí vai dar pitaco na minha aula, vai dizer o que eu tenho que fazer, vai não sei o quê. Eu acho que flexibilizar um pouco essa relação colaborativa também e entender que esse profissional pode nos auxiliar é bastante importante, assim, usar esses recursos que a universidade oferece. Bom, vim falando, tentei cuidar do meu tempo aqui, mas me avisem se eu estiver passando. Vim falando, assim, de uma perspectiva mais genérica, então, né, situando um pouco de como a gente vem trabalhando nesse campo da acessibilidade cultural. E agora, eu acho que o mais vou partilhar, então, são alguns princípios que, pelos trabalhos de extensão e de pesquisa, a gente veio reconhecendo, né, como princípios que ampliam o acesso, então, às práticas cênicas para as pessoas com deficiência, pessoas que, historicamente, estão afastadas do nosso campo, assim, como eu falei antes, né, se a gente recuperar aí os espaços formativos que a gente atuou, que veio passando, e que agora, felizmente, tanto por esses movimentos sociais, né, das pessoas com deficiência, nessa luta de garantia dos direitos, ainda que no Brasil seja muito complicado falar disso também, porque é um passo para frente, 3 para trás, é bastante complicada essa questão né, do direito das pessoas com deficiência, mas enfim. E as políticas públicas que também, né, vêm proporcionando essa chegada dessas pessoas até a universidade, ainda que a permanência delas seja uma questão ainda também bastante instável, né? E aí a gente começa pouco a pouco a ver essas pessoas no ambiente universitário, o que é um passo muito importante, assim. Bom, e daí de alguns aspectos, eu vou falar eles de modo mais amplo, e sempre que possível vou relacionar alguma prática que a gente veio desenvolvendo ou se aproximando. Não significa que elas sejam excludentes. Eu vou falar contato e improvisação, é o contato e improvisação a resposta para a aula acessível. Não, foi só pelo meu repertório onde que eu consegui me vincular, assim. Então, também convido, né, vocês para fazer essa revisão aí dos próprios repertórios, que eu acho que é sempre mais oportuno também. A gente veio percebendo que as práticas que estimulam o reconhecimento das estruturas corporais e que promovem um deslocamento da forma para a trajetória e para a descoberta dos movimentos, elas são bastante oportunas, né? Ou seja, de que práticas em que a pessoa ela consiga desenvolver um reconhecimento da sua estrutura física, sensorial e dessa estrutura em relação ao espaço, então na composição, pela trajetória dos seus movimentos, pelo seu ritmo, pelo seu modo de relação com o mundo, mais do que práticas focadas num referente externo, aquelas em que eu tenho uma forma, né, a atingir, seja ela corporal, composicional, enfim. Então, essas práticas que estimulam os recursos, o reconhecimento dos recursos pessoais, elas são se mostraram, né, bastante efetivas. A gente vem utilizando muito o contato e improvisação e abordagem de movimento. Eu trabalho muito com Feldenkrais, mas a gente tenta trabalhar mais com princípios para, inclusive, ir ampliando isso, né, que
que são formações também ainda de públicos restritos, essas das somáticas. E quando eu comentei isso do aspecto de composição, né, esse deslocamento da forma para as trajetórias do movimento, também para que nessa percepção, né, que é interna, nesse jogo interno e externo, a gente fica entendendo se as propostas que a gente está se vinculando, elas estão buscando apagar a deficiência em prol de uma estética específica, ou seja, eu estou buscando que aquela pessoa faça aquilo o mais próximo possível de que uma pessoa sem deficiência faz, ou se, por outro lado, eu vou encontrando um caminho que insere as singularidades físicas e sensoriais, inclusive na construção da poética da cena, né? Que não necessariamente também tem que estar vinculada a uma temática relacionada à acessibilidade ou uma temática relacionada, né, à pessoa com deficiência, enfim. Mas como que essas características da pessoa, elas podem compor na poética da cena. Que aí a gente tem exemplos, depois eu posso citar também de artistas, exemplos muito interessantes, assim. Um outro ponto que eu destaco é a visibilidade das regras e das etapas do trabalho. A gente veio desenvolvendo isso muito vinculadas a alguns procedimentos de criação em ciclos, que a Luciana é nossa referência, inclusive, no sentido de que o grupo tenha algum mínimo conhecimento sobre de onde se parte, para onde se vai, os objetivos, naquele sentido que eu falei antes do reconhecimento dos seus recursos, né? De conseguir se localizar um pouco melhor na trajetória do processo que está sendo desenvolvido. Isso de uma aula ou isso de uma disciplina inteira, né? Estimulando, assim, que a pessoa possa ir encontrando também ritmos diferentes, para a gente romper com aquilo de que todo mundo tem que seguir o mesmo ritmo, né? Às vezes algumas pessoas podem estar num, outras no outro, mas manter essa ideia coletiva de, bom, mas entendemos aonde estamos indo, assim, ou temos pontos guias, né? A gente chega aqui e aí aguarda os outros chegarem aqui também para tomar a próxima decisão. Eu acredito que isso ajude muito a professora, o professor também na descentralização, né? Daquilo que eu falei dos poderes e saberes sobre a prática, de compartilhar mais esse não saber muito como será, fica mais, tira um pouco esse peso da professora ter que ter todas as respostas, né? Me encaminhando já para o final, a comunicação é super importante. Estabelecer, assim, um diálogo efetivo em que as pessoas se sintam confortáveis para perguntar, questionar, expor suas dúvidas, expor seus desconfortos. Tem uma pessoa com cadeira de rodas, eu não toco, não sei o que eu posso tocar, não sei onde eu toco no corpo, não sei na cadeira de rodas o que dá para tocar, onde que dá para colocar peso. Então, assim, poder perguntar, ter esse diálogo aberto é bastante importante. É muito difícil, a gente às vezes entra em umas áreas bastante complicadas, porque a gente vai abrindo e vendo que as lentes de necessidade são muitas, assim, não, de novo, não só falando da pessoa com deficiência, né? Mas me parece que é bastante efetivo isso, né? Instaurar momentos de efetiva comunicação, assim como momentos de debate sobre fruição artística no sentido de artistas com deficiência, né? Para que a gente possa debater o que eu sinto, o que eu leio, o que eu percebo quando tem um corpo com deficiência em cena, como que aquilo chega para mim, se é um ritmo que eu não estou acostumada, uma estrutura corporal que eu não estou acostumada. Então, debater sobre os referenciais estéticos que a gente tem e como eles implicam no que a gente faz, né? Acho que instaurar esses momentos de comunicação nesse sentido são muito importantes, inclusive para ir abrindo as referências, né? Ampliando as nossas referências para entender que uma cena com pessoas com deficiência não mostra a totalidade do que possa ser cenas com artistas com deficiência, né? Porque a gente tem variedades de estéticas aqui também. Então, entender que essa presença não tem um modo único é também bem interessante para despertar outras possibilidades de fazeres, assim. E aí, comunidade, que eu vou destacar pelos alinhamentos provisórios, que a Petra Coopers fala, que eu acho que tudo que eu vim falando se desemboca um pouco nesse sentido de comunidade, né? Tentar estabelecer contratos
com as pessoas que estão ali naquele grupo em prol da acessibilidade, né? Para que todo mundo se sinta convocado a operar no sentido de ampliar a acessibilidade daquele espaço, para que isso não seja demanda só da professora ou que não fique sendo também uma obrigação que a pessoa com deficiência toma para si. Daí a gente vai apresentar no espaço, não tem acessibilidade, eu que tenho que ir pedir o intérprete no núcleo, eu que tenho que ir pedir um transporte com um transporte acessível. Então, tornar isso uma demanda do coletivo também me parece muito, muito oportuno. A Petra Kuppers vai falar disso pelo alinhamento provisório, eu gosto muito dessa noção, que ela fala que é como uma fusão de identidades, que é provisória, é do encontro daquelas pessoas, ou seja, identidades individuais, e uma identidade talvez do coletivo, que é pela fusão dessas várias identidades, e ela fala, quando nós trabalhamos juntos, prestar atenção cuidadosa às múltiplas identidades significa que nos esforçamos para manter aberto o desconhecido, uma sensação de diferença dentro do conhecido. É de um livro dela de 2011. Gente, eu falo muito rápido, vocês me desculpem, tá? Eu apresentei, então, alguns aspectos assim que eu considero importantes, né, de serem observados. Fórmulas, receitas a se seguir, assim, eu acho que cada professor, professora, diretora, pessoa que está na atuação, que está conduzindo grupos, o grupo que a maior autoridade, assim, para falar sobre si, para entender as suas necessidades, né, mais do que um olhar externo que não sabe das especificidades daquele grupo, né, então, espero ter convidado um pouco vocês nessa revisão dos próprios repertórios, dos próprios fazeres, dos contextos específicos, né? Estou disponível também depois para as perguntas, para trocar materiais, para, enfim, continuar a conversa por e-mail, o que for. Eu citei a Lei Brasileira de Inclusão, então, aqui na minha fala, que é a 13146, de 2015, e um livro da Petra Kuppers, que é Disability Culture and Community Performance, que eu tenho ele também, caso alguém queira, a gente se compartilha, que é de 2011. E para finalizar mesmo, eu vou citar o nome de algumas pessoas que também vêm trabalhando nesse campo, artes cênicas e acessibilidade, que são o Jefferson Fernandes, da Federal do Rio Grande do Norte, tem um trabalho com pessoas cegas, com deficiência visual muito interessante. O Carlos Alberto Ferreira, da UFAC, também é um professor que dirigiu uma encenação com atores cegos e também tem um trabalho com pessoas com espectro autista. O Matheus Gonçalves, do Instituto Federal Fluminense, o Emerson de Paula, da UFAC, a Carla Vendramin, aqui da URGS, a Silvia Wolff, que é da UFSM, e o Edu O, da UFBA. A Silvia e o Edu são artistas com deficiência também, né, além de professores, então tem uns trabalhos bem interessantes. Isso só para citar alguns, tá, gente, que a gente vai sempre ampliando essa rede, né? Muito obrigada por essa oportunidade e me desculpem se eu falei muito rápido e se eu passei um pouquinho do tempo também. Muito, muito, muito obrigada, Márcia, por tanto, em tão pouco tempo, e pelos convites que nos fez. Passo a palavra, então, para o Lucas Pinheiro. Obrigada. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Vacina para todo mundo, acima de tudo, né? É isso que a gente precisa acima de tudo. Gostaria de agradecer o convite. É muito importante a gente estar discutindo esses aspectos, né, dentro das nossas graduações, seja bacharelado, seja licenciatura, né, para a gente tentar justamente tornar a nossa sociedade um pouco mais acessível. Eu vou falar aqui um pouco sobre a minha experiência que eu venho desenvolvendo no meu doutorado. Então, ainda são inferências que eu venho formalizando, venho balizando, então ainda não está tudo muito bem específico. O meu sinal em Libras é a minha mão esquerda, com a palma virada na testa, levando para trás, e quando eu faço a minha descrição, ela fica mais evidente, porque eu sou um homem cis, branco, que tem uma testa bastante proeminente, porque eu tenho ficado cada vez mais careca, tenho uma barba cobreada que cobre todo o meu rosto, tenho olhos bem pequenos, só que eu tenho uma boca bastante grande, que quando eu falo, aparecem bastante dentes. Eu também falo bastante rápido, então caso eu esteja falando muito rápido, por favor, me avisem.
E eu fiz algumas anotações também, então eu vou olhar vez ou outra para o lado para eu poder não me perder. Eu gostaria de começar a minha fala de hoje pelo nome desse encontro, né? Acessibilidade nas artes cênicas, pedagogia e criação. Eu gostaria de começar por esse ponto para poder falar sobre a força que determinadas palavras trazem consigo. Quando a Luciana me convidou para estar aqui nessa mesa, ela me questionou sobre a questão do título, se a gente utilizaria o termo inclusão ou acessibilidade. E eu disse para ela que eu preferia que a gente utilizasse o termo acessibilidade, só que eu não expliquei o porquê. Então agora, se vocês me permitem, eu vou compartilhar um vídeo onde a multiartista DEF e multilinguagem Stella Lapone lê um manifesto que ela escreveu, intitulado Manifesto Anti-Inclusão. O vídeo está bem baixinho, depois eu vou ler o manifesto de novo. A Stella está no auditório, ela é uma mulher branca que está com um lenço vermelho ao redor da cabeça e ela vai colocar um óculos no rosto, é um óculos com olhos estilizados. Diz ela que quando ela coloca o óculos, ela vira azuleica, ela deixa de ser a Stella. Então, eu vou pedir licença para poder compartilhar aqui. Acho que foi, né? Foi. Manifesto Anti-Inclusão, parte 1. A inclusão propõe hierarquia de capacidades. A inclusão é incapaz de ver e enxergar. A inclusão é incapaz de ouvir e escutar. A inclusão é simplesmente incapaz. A inclusão pressupõe passividade. A inclusão não interage. A inclusão causa pena. A inclusão é unilateral. A inclusão exclui. A inclusão isola. Manifesto Anti-Inclusão, parte 2. Arte é conhecimento, arte é habilidade, arte é construção, arte é diálogo, arte é investigação, arte é ação, arte é troca, arte é liberdade, arte é criação, arte é expressão, arte tem de toda pessoa. A inclusão quer te normatizar, a inclusão quer te excepcionalizar. A inclusão quer te excepcionalizar, a inclusão quer te paralisar, a inclusão quer te desconsiderar, a inclusão quer te desincorporar, a inclusão quer te ignorar, a inclusão quer te especificar, a inclusão quer te deixar só. Arte e inclusão estão na contramão. O significado das palavras vão além da sua semântica, trazem em seu traçado gráfico e sonoro pesos e levezas históricas, e arraigadas as mais diversas sociopolítico-culturas. O que quero propor aqui é que repensemos sobre o significado e a significância que carregam as palavras. Arte inclusiva. Bom, creio que tenha dado para ouvir, né? Mas conhecendo a Stella e esse manifesto anti-inclusão e estudando sobre esse manifesto anti-inclusão, a gente vai encontrar justamente algumas problematizações com relação ao emprego desse termo inclusão, principalmente quando a gente está falando sobre processos artísticos, né? Essa problematização que a Stella vem levantar e que eu considero fundamentais para o tema da mesa de hoje, ela vai refletir justamente que a ideia por si só, ela é um processo que ele é unilateral, ele é autoritário, ele é hierárquico, ele é impositivo. Ela vai perguntar justamente, né, o que é uma arte inclusiva? Se arte é a expressão, quais corpos que não se expressam? Nessa premissa de inclusão, não existe o encontro de dois mundos, segundo a Stella. Há um mundo que é tido como referência, os das pessoas normais, entre aspas, ou das pessoas sem deficiência. E o outro mundo que está à parte, o mundo que precisa ser incluído no mundo referenciado, que é o mundo das pessoas com deficiência. Falar de inclusão dentro dessa perspectiva, dentro da perspectiva da Stella, que eu compactuo, é considerar que existe um mundo correto das pessoas sem deficiência e que as pessoas com deficiência teriam de ser incluídas dentro desse mundo, se adaptando a ele,
se mesclando nas suas estruturas que já estão formalizadas. Quando eu uso o termo pessoa com deficiência, eu faço no sentido justamente de tentar demarcar um território, servindo ao mesmo tempo como um manifesto de existência e como denúncia de uma sociedade que ainda é muito desigual. Em uma das suas últimas entrevistas, o escritor João Nery, o primeiro homem trans a fazer uma cirurgia de redesignação sexual no Brasil, apesar de repudiar totalmente os rótulos de ser intitulado como homem trans, sempre defendeu que a gente ainda precisa fazer isso no Brasil, sobretudo se a gente quer lutar sobre política pública. Então, a gente precisa demarcar essas existências. Aí, quando a Estela escreve o seu manifesto, afirmando-se durante esse manifesto como uma artista DEF, uma artista com deficiência, ela vai começar a pensar no corpo com deficiência como um corpo intruso, não como um corpo incluso. E o que seria esse corpo intruso? É um corpo que, por nunca ter podido estar em determinados espaços, quando nele está, vai causar certa estranheza, vai se destacar pela sua diferença, sendo intruso naquele espaço para poder transformá-lo de dentro, demarcando outras perspectivas possíveis que até então eram desconsideradas, justamente porque aqueles corpos não existiam naqueles espaços ou não deveriam estar ali. E aí eu lanço algumas perguntas, bastante alinhado com algumas que a Márcia já fez, né? Quantos artistas com deficiência a gente conhece? Quantos filmes, músicas, obras cênicas ou coreográficas que você viu foram feitos por artistas com deficiência? Quantas pessoas com deficiência estiveram em nossas salas de aula, nas oficinas e cursos que ministramos ou que participamos? Quais possibilidades essas pessoas têm de livremente exercer o seu direito à arte, seja como produtor, seja como receptor? Como o direito à cidadania cultural desse segmento da população vem sendo respeitado no nosso país? Eu gosto muito também de pensar esses aspectos dentro do Boaventura de Souza Santos. Ele tem uma citação no livro que chama Reconhecer para Libertar, que eu vou ler aqui, que eu acho que é bastante importante também para essa temática. Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença não nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Dentro desse contexto, entra a ideia de acesso, de acessibilidade, sobre as maneiras que esses corpos intrusos, têm encontrado para poder acessar, ocupar e invadir espaços artísticos e universitários que ainda lhes são sumariamente renegados. Falar sobre acessibilidade, aliado à ideia de corpo intruso, é entender como o acesso desses intrusos tem abalado as estruturas artísticas, pedagógicas e epistemológicas dos espaços em que eles estão. Quando levamos essas ideias para as artes cênicas, que é o debate da mesa, cada vez mais eu venho entendendo essa perspectiva de acesso à cena como uma acessibilidade poética. Uma acessibilidade poética onde as criações, oriundas desses corpos e desses sujeitos, que vêm galgando cada vez mais os seus direitos de estarem nesses espaços e de serem reconhecidos como artistas, está atrelada à ideia de criação, e necessariamente de pesquisa de linguagem que os considerem, que considerem as suas diferenças. Ainda que a gente possa falar que todo o processo criativo acaba por ser um espaço que fomenta e investiga linguagens, levando em conta as idiosincrasias dos sujeitos que estão envolvidos nesse processo, quando a gente fala de artistas com deficiência, essa pesquisa é ainda mais latente e verticalizada. Justamente porque os seus corpos, suas identidades sensoriais, suas maneiras de ser e estar no mundo e na arte pouco encontram bases epistemológicas ou procedimentos criativos que levem em conta as especificidades que os circundam e que os fazem ser quem são. Por isso, que eu venho entendendo como uma acessibilidade poética está intrínseca à ideia de pesquisa de linguagem. Pesquisa essa que considera e que leva em conta todas as especificidades que definem esse corpo intruso e que praticamente desde sempre foram desconsideradas ou então foram ignoradas. Quando falamos de corpos com deficiência, é fácil a gente encontrar, né, diversos guias, diversos manuais que tratam sobre a ideia de acessibilidade. Então, eu estou falando sobre acessibilidade arquitetônica. A gente consegue encontrar diversos materiais que vão falar o que é uma acessibilidade arquitetônica, vai ter as normas da BNT para, de fato, ter uma acessibilidade, ou uma acessibilidade comunicacional, às vezes até metodológica. Acontece que esses guias e esses manuais, embora eles sejam importantíssimos por conta desse aspecto, eles tratam de possibilidades e de histórias que já estão cristalizadas. São possibilidades que já estão prontas. Eles preveem o sucesso de um encontro, sucesso de uma interação. E como a gente consegue prever um sucesso de uma interação num processo artístico e poético, que é sempre um porvir? Né? A resposta, não dá, é impossível a gente prever esse tipo de encontro, é impossível a gente prever o que vai ser necessário desses encontros. Então, o que eu venho entendendo que a gente pode fazer
e que geralmente a gente já faz quando a gente está em instância relacional e criativa, é nos ouvir, é considerar quem está conosco, quais são os seus desejos, quais são as suas possibilidades, e juntos encontrarmos as maneiras para que trabalhemos. É aprender com, é descobrir com, é entender com, é em conjunto tornar as artes cênicas mais acessíveis. Escuta no sentido que eu trago aqui é justamente da gente considerar o outro como outro, potente dentro de todas as possibilidades que lhe são inerentes. Então, o que eu venho chamando e entendendo como acessibilidade poética, ela compreende justamente que a noção de deficiência, ela vai entrar no campo da elaboração artística como uma possibilidade de questionar os modos naturalizados e a concepção que coloca a deficiência como falta, compreendendo tudo que está atrelado à deficiência como um substrato efetivo e potente, que é capaz de gerar novas linguagens, novas epistemologias criativas e novas perspectivas de criação, como só um corpo intruso se atreve a fazer. Pensar sobre a acessibilidade nas artes cênicas, na minha compreensão, é caminhar para essa direção, na direção do encontro entre duas pessoas ou mais pessoas que querem se relacionar e que querem criar. E por isso, dentro das suas vontades, elaboram suas perspectivas e seus procedimentos de criação, investigando novas possibilidades de linguagem ao longo desse processo. Tomando empréstimo das ideias do Paulo Freire, eu acho que é justamente entender a escuta e o diálogo como os princípios norteadores desse processo de criação acessível. É entender que a pessoa com deficiência, como a Márcia pontuou, ela é a especialista da sua vida. Ela que compreende, né, os aspectos que circundam a sua vida. Então, é justamente fomentar o diálogo, fomentar a escuta. E aí eu vou falar agora um pouquinho, nesse tempinho que me resta, justamente do projeto de extensão que a gente vem desenvolvendo em parceria com o IPC, com o Instituto Paranaense de Cegos, que chama Teatro e Acessibilidade Cultural, a Praxis Teatral e as Pessoas com Deficiência Visual. Eu estruturei esse projeto justamente para tentar minimamente sanar esses aspectos da formação dos nossos futuros professores e professoras. Então, como a gente consegue fomentar espaços formativos que sensibilizem esses docentes para as questões da deficiência? Então, dentro desse projeto, a gente tem trabalhado muito com questão de jogos, a gente está fazendo tudo online, então a gente está entendendo como fazer teatro online com pessoas com deficiência visual. A gente tem se baseado muito na questão dos jogos, e a gente está o tempo todo entendendo que a gente está jogando e a gente está aprendendo junto, né? Não tem nenhum perigo, eu falo para eles, falo para todo mundo que participa, tanto os estudantes quanto os integrantes do IPC. Falo para eles e para elas, a gente está aqui para aprender, a gente não tem ideia do que vai acontecer, a gente está aqui no online, a gente vai juntos e juntas e juntos descobrir como é que vai rolar. Então, o projeto, ele tenta, né? Ele tenta justamente fomentar esses espaços de interação entre os nossos estudantes e os integrantes com deficiência visual do IPC, colocando os nossos alunos como protagonistas dessa ação, como a extensão deve ser, né? Então, são eles que ministram esses jogos, que ministram essas atividades, que articulam esses processos. Então, para não tomar muito mais o tempo, eu acho que o que eu venho justamente entendendo, né, dentro dessa perspectiva, é isso que eu venho chamando de acessibilidade poética, onde a gente de fato entende, né, o que aquele corpo, né, quais são as possibilidades daquele corpo, quais são os desejos daquele corpo, até onde aquele corpo, aquele sujeito quer ir, e como a gente consegue fomentar caminhos para fazer com que esse corpo seja cada vez mais potente e mais criativo. Creio que seja isso. Não sei se eu estourei meu tempo ou se tem bastante tempo. Vou deixar para as perguntas depois. Muito obrigado. Muito, muito obrigada, Lucas, por tanto também, e também pela colaboração no título. Obrigada. E passo a palavra para a professora Andréa Sério, por favor. Bom, eu quero começar, então, agradecendo o compartilhamento dos colegas, né, em primeiro lugar, vou tentar não me repetir, né, porque é uma responsabilidade, né, depois de tantas falas tão potentes, né, a gente tentar colaborar sobre um outro viés e, quem sabe, ampliar, né, de algum modo a discussão. Eu queria agradecer o convite dessa partilha, em primeiro lugar, né, eu fico super feliz quando uma discussão, seja o nome que você decidir usar, né? Mas, de algum modo, tensionar a discussão sobre uma possibilidade de todas as pessoas, né, acederem a um determinado conhecimento que se produz dentro de uma universidade. Eu acho que, quando isso não parte de um órgão específico, né,
como um núcleo de educação especial inclusiva, isso parte de um colegiado, eu acho que tem aí um salto de qualidade, assim, né, que a gente tem que reconhecer. Então, eu agradeço a vocês por provocarem essa discussão, né? Eu queria também, assim como os colegas fizeram, né, colocar aqui o meu sinal em Libras, que eu tenho como um carinho, é um carinho assim na bochecha, e que expande. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, que também uso óculos de armação escura, cabelos lisos até os ombros, e estou falando aqui de um lugar que é o escritório da minha casa, que tem de um lado direito aqui livros que eu gosto bastante, que eu sempre uso, e do lado esquerdo uma cortina branca e algumas plantinhas, que também eu gosto muito. Estou aqui com um casaco preto, e estou sentada bem confortavelmente aqui para falar com vocês. Eu sempre fico preocupada com a distância da tela e o quanto isso nos afasta, então embora eu seja um pouco avessa a falas com apresentações, assim, slides, eu fiz questão de trazer algumas fotografias para colocar entre essa fala aqui, porque eu acho que ela aproxima, e eu vou falar sobre uma perspectiva que está um pouquinho mais no canto da pedagogia e criação, né? Eu fiz esse recorte, mas, como foi falado no início, eu sou uma artista da dança, pesquisadora do movimento, interessada nos diferentes corpos que dançam, então eu acho que essas fotos, de algum modo, que estão permeando ali o trabalho, aproximam a gente, faz a gente se conhecer um pouco nos outros lados, né, de trabalho. Então, eu vou pedir licença para compartilhar com vocês, tá? Acho que estamos compartilhando já, não sei, acho que eu tenho que colocar isso no começo. Ah, não estava no início. Mas então, o recorte que eu decidi fazer, gente, foi justamente para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da educação e os processos de aprendizagem, sabe? Porque da mesma forma como eu venho discutindo a questão da dança, e como foi colocado aqui pelo Lucas, né? O termo inclusivo, num determinado momento, se transformar numa contradição da própria base fundadora do que seria a própria criação, a gente vai ter que começa a fazer, já está fazendo há algum tempo, mas ultimamente tem sido assim muito, muito fortalecido uma discussão sobre, de fato, o que para que mesmo serve a educação. Então, e a gente está falando de arte, evidentemente, a gente está falando de pedagogia aqui, né, e criação, nós estamos falando de uma educação em arte. E aí eu acho bacana de onde a gente parte, né, essa ideia de que arte e ciência são atos de criação. Então, trago para a gente começar a refletir essa ideia que é publicada pelo Jorge Albuquerque Vieira, a partir de uma visão sistêmica de desenvolvimento e aprendizagem, de que a ciência ela busca criar para conhecer, criar procedimentos, né, para conhecer uma suposta realidade existente. E a arte, ela expande as nossas possibilidades de conhecer, criando novas realidades, né, realidades possíveis ou prováveis ou até improváveis. Então, partindo daí, situando o nosso contexto aí, a gente começa a pensar também em como é que a gente percebe realidades. Porque a gente, a princípio, a gente conhece para produzir novas realidades ou dimensões, né, de realidades. Então, como é que a gente entra em contato com a realidade nós como seres humanos? E aí ele fala de um termo que eu acho bem bacana de trazer aqui, que é justamente essa ideia da extrassomatização neurocerebral, que define o modo como nós, seres humanos, percebemos, né? Cada espécie viva tem a sua interface de percepção com o ambiente. Nós, seres humanos, temos diferentes interfaces, mas de uma forma mais conjunta, nós, seres humanos, temos uma complexidade, né,
desse nosso modo de perceber, que estabelece como percepção essa conectividade com o meio invadido pela cultura. Então, quando a gente fala em pessoa com deficiência, artista com deficiência, nós não estamos falando de uma diferença biológica, né? A gente está falando de um atravessamento cultural, né, que é dotado de valor, que é dotado, né, do modo como aquele indivíduo se relaciona com essa cultura, mas de como toda uma sociedade se relaciona com essa cultura, e por isso ele é individual. Isso quer dizer que seres humanos percebem o mundo atravessados por uma noção de afeto, e afeto aí nos dois sentidos, tanto de afetação, transformação de um estado corporal em outro, quanto de afeto no sentido do pertencimento. Sem pertencimento e transformação de estados corporais, não tem como a gente se desenvolver e perceber, com a nossa plena capacidade de percepção humana, o mundo, ou uma suposta realidade, que dirá a gente extrapolar realidades possíveis, né? A partir do afeto, a outra palavra que a gente traz e que define a nossa percepção, que é a nossa noção de consciência, é a alteridade, né? Hoje, a tecnologia e a neurociência cognitiva têm avançado muito para mostrar para a gente que conceitos de consciência, né, humana, consciência de si, eles vão acontecendo e vão se desenvolvendo em nós a partir dessa noção de que eu sou diferente do outro. Então, é uma necessidade de todas as pessoas conviverem com aquele que não é você, com aquele que não se parece com você. Isso está começa a surgir esse movimento na educação, como começa a surgir há muito tempo, né, esse movimento em várias outras áreas. Mas a gente começa a ter uma noção de que para sobreviver ao século XXI, não dá mais para fugir disso. Então, esse é um ponto para a gente discutir. As reformas, elas precisam ser profundas, não é porque a gente precisa incluir determinados grupos. As reformas de pensamento, de sistema educacional, precisam ser profundas, e são gradativas, evidentemente, mas terão que acontecer, ou não sobreviveremos. Não conseguiremos nos adaptar, né? No sentido não da adaptação mais simplista do termo, né? Então, que eu me adapto a um modelo, mas no sentido da adaptabilidade, né? Pensando em permanência, né? Eu trago aqui uma fotografia que eu gosto muito, que é do Moisés e da Lívia, um homem e uma mulher, dançando num chafariz. O homem veste uma camiseta roxa e uma calça jeans, tem algumas partes do seu corpo faltante. Lívia veste uma calça vinho e uma blusa preta, está deitada, né? Os dois estão fazendo alguns gestos ali nesse chafariz. Dançar na rua com corpos que causam estranhamento, né? Que geram uma fricção e estranhamento, tem sido uma forma de educação muito interessante, viva e potente, pensando nessa relação da alteridade na construção de uma percepção de mim, né? E do outro. E aí, pensando nisso, né, nessas relações, é que a gente vai entender que conhecimento, né? Que conhecimento é esse que possibilita a gente, que a educação está a favor, né? A gente deu muita, mas muita atenção para um determinado tipo de conhecimento que atendeu às necessidades do século XX, né? Então, toda a perspectiva modernista que ancorou esse modelo médico que a Márcia trouxe, né? Esse modelo de norma, ele sobressaiu, né? Nos currículos, nos sistemas educacionais, no modo como a gente ensina e aprende a arte, inclusive, né? Sistematizando de um modo em que alguns conhecimentos nossos se sobressaíram a outros por uma percepção de necessidade do momento. E, de fato, nós conseguimos evoluir em muitas questões utilizando esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento mais racional, relações de causa e efeito, de ciência objetiva. Isso trouxe para a gente muitos avanços. Mas o conhecimento discursivo, que é aquele que a gente consegue, né, elaborar, ele faz parte de um conjunto de conhecimentos intuitivo, compreensivo,
tácito, aquele que você sabe e não sabe explicar por quê. E esse conjunto, ele é auto-organizado, levando a gente, hoje a gente já sabe, a um misto, né? A uma auto-organização de razão, afetividade e pulsão no corpo, na experiência vivida. E a gente tem esse modo de conhecer para garantir a nossa sobrevivência cognitiva. Então, não dá mais, não tem mais como a gente continuar privilegiando determinados modos de conhecer e desestimulando nas nossas práticas, nos nossos sistemas de ensino e aprendizagem, os outros modos de conhecer. Então, até agora, a gente está falando de todo mundo. Né? A gente está falando do direito de todo mundo de conviver com quem é diferente de você e do direito de todo mundo de compreender que existem muitos modos de conhecer. Né? E isso é básico da espécie humana. Né? Aqui, um outro trabalho que a gente fez ali no Oscar Niemeyer, né, no museu, tá? Uma menina deitada de calcinha preta e uma blusa preta e várias maçãs espalhadas pelo chão. Aqui, uma moça que tem uma deficiência por uma lesão medular, ela está nua e na foto aparece partes do corpo dela numas pedras molhadas de chuva. A gente pergunta, então, para que conhecer? A gente já entendeu que seres humanos conhecem para sobreviver. E para quem, então? Olha que pergunta mais atual, né, gente, em tempos de Covid. Quem merece viver? Então, em tese, gente, ninguém diria. Um grupo merece viver, outro grupo não merece viver. Olha o que está acontecendo com os nossos colegas da área de saúde que estão tendo que fazer esse tipo de escolha. Mas a gente naturalizou essa escolha. No campo da educação, no campo da produção das artes. Alguns grupos merecem estar e a gente naturalizou que outros grupos estejam apartados. E isso é, sim, uma poda, né, da sua possibilidade de vida, da sua possibilidade de desenvolvimento de vida plena, como artista, como ser humano no mundo. Né? Então, quando a gente diz, quando o Lucas traz essa ideia, né, de um manifesto anti-inclusão, é justamente porque a inclusão ela acabou perdendo essa característica de pensar em algo que é um desenho universal, né, ou seja, algo que é para todos, e começa a virar quase que um método excludente e exclusivo para alguns. Como se houvesse uma fórmula, como a Márcia também falou, não estou aqui falando de uma fórmula, porque não existe. Mas é uma concepção de vida. É uma ideia. Quem é você como artista? Quem é você como professor? O que é que você pensa sobre isso? E isso define o que a gente entende por inclusão. E, às vezes, a gente precisa rememorar esses manifestos, ou, enfim, precisam dar uma chacoalhada nesses lugares cômodos que essas terminologias acabam indo, né? Então, alguém diria que não é para todas as pessoas a possibilidade de viver, né? Porque é muito mais que sobrevivência biológica, mas é vida, capacidade de adaptabilidade para continuar existindo na instabilidade do século XXI? Alguém pode imaginar que, né, enfim, alguém possa ficar de fora? Claro que não. Então, é preciso que a gente pense em equidade e inclusão sobre esse ponto de vista. Esse é o primeiro chamamento, né? Então, quem merece viver, quem está in ou quem está out na educação, sem querer, a gente foi fazendo isso, e aqui tem uma fotografia que eu gosto muito, né? Quem está in, quem está out na infância, isso é muito bom de trabalhar, né? Porque quem está in e quem está out não tá definido. Na infância, as pessoas brincam juntas. E então, a gente ir para um colégio com uma mão que tem 3 dedos e o dedinho da criança tocar aquela mão que tem 3 dedos, isso é extrassomatização neurocerebral acontecendo numa relação cultural. Ou seja, você é diferente, eu tenho curiosidade, eu pergunto, e o outro está ali. Os corpos se relacionam e dançam juntos, né? Na nossa escolha do in e out ao longo do tempo, a gente teve muito forte no século XX essa perspectiva da solução de problemas, que é a perspectiva normativa e que trouxe muito para a naturalidade a perspectiva médica de deficiência. Então, o problema está dado, lá tem o recorte, né, ali, e o indivíduo tem que se encaixar naquele recorte. Tá? A norma está dada, você tem que resolver o problema.
Então, essa ideia da integração, ela é um peso para a pessoa com deficiência, porque recai sobre a própria pessoa a ideia de que ela tem que se moldar e se adaptar àquele modelo dado, seja do currículo, seja dos conteúdos, seja do que for. Isso, em termos de educação, mesmo para aqueles que não discutem grupos específicos sendo inclusos, seja na produção artística, seja em qualquer outro campo, já é discutido como um cerceamento da nossa possibilidade de conhecer, de todas as pessoas. Então, atualmente, a questão da emergência de problemas e soluções, né, que seria uma perspectiva inventiva de aprendizagem ou performativa. Por que performativa, né, gente? Quem lida com performance sabe, é inacabado e só existe se tiver o outro. Se não tiver o outro, né, se não tiver a outra pessoa, não tem como acontecer. Então, essa ideia de escuta e essa ideia de emergência da questão e não da resposta, é da questão. A Virginia Kastrup traz isso muito lindamente para a gente, né? É bem interessante de lê-lo. E aí, sim, o termo adaptabilidade, ele vem para um campo menos simplista do que essa ideia de adaptação e integração e passa a ser uma ideia mesmo de autonomia. Essa é a Cláudia, é uma dançarina, ela tem uma lesão medular, ela está sentada em cima de uma cadeira de rodas. Nós aqui estávamos numa escola no Haiti e a Cláudia foi dançar, né, em uma escola. Hoje, a questão da adaptabilidade está fazendo com que todos os profissionais da área de educação que estão discutindo em ponta a educação percebam que crítica seletiva de informação, comunicação, colaboração e criatividade ou criação são as necessidades para a adaptabilidade num mundo em que a gente vai viver muito mais e que a gente vai ter que mudar muito mais vezes. Não há como ter estabilidade, não há como ter respostas prontas. Isso independe se você tem ou não tem uma deficiência, né? Isso é para todas as pessoas. Então, nós estamos partindo daí, né? O que a gente, então, nesse contexto... Desculpe, Andréia, Gabriela entrando. Tá bom. Já está mutado. Bem-vinda. O que a gente, então, tem discutido bastante na área de educação é essa concepção de desenho universal de aprendizagem, assim como tem o desenho universal na arquitetura, ou seja, falando de uma forma bem simplificada, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Ou, se você não tiver uma possibilidade arquitetônica em que diferentes modos de deslocamento, né, cadeira de rodas, não cadeira de rodas, pessoas com determinados tipos de limitações de deslocamento, se elas não puderem entrar, não aprova o projeto. Né? Então, pensar em um espaço, em um ambiente para todas as pessoas. Né? E é claro que essa é uma ideia que inspira a ideia de desenho universal de aprendizagem, que não é um modo de aprender igual para todo mundo, mas é justamente a contemplação dos diversos modos de aceder, né? E de conhecer e de se relacionar com as sensorialidades, com a cultura e com os atravessamentos que isso que implica nos processos de ensino e aprendizagem. Então, ali no final, eu acho que é interessante, né? Essa proposta, ela não remove os desafios acadêmicos. Seria uma ilusão imaginar que isso é uma solução naquele sentido de solução de problemas dados. Ela remove barreiras para as pessoas e não os desafios acadêmicos. Os desafios acadêmicos, eles persistirão e nós somos as pessoas que vamos encontrar juntos, em colaboração, as soluções. Do modelo médico para esse modelo social, fica muito forte essa ideia de convivência, o valor da convivência, o valor de estar junto e o valor de rede, né, de conhecimento em rede, de criar partilha e encontro de soluções viáveis para todas as pessoas. Tá? E que esse conhecimento que se dá, né, e que se partilha, ele é corporificado. Então, sem a experiência vivida, se isso ficar sempre em tese, se a gente não tiver coragem de começar a colocar em prática aquilo que a gente, do nosso conhecimento tácito, já sabe,
já sabe, e a gente precisa sempre de uma aprovação de alguém para dizer que aquilo é viável, é possível, né? A gente não vai, de fato, sair desse lugar de tentativa. Tá? E a gente, então, coloca essa provocação, né? Entre teoria e prática, no dia de hoje, né? O que é que eu já posso incorporar? O que é que eu já posso trazer? E aí eu estou trazendo aqui algumas fotografias de tanto sala de aula quanto apresentações de dança na rua, de um projeto de extensão que acontece aqui dentro da FAP, chamado Limites em Movimento. E queria só fechar com essa ideia das contradições, né, que com as quais a gente tem que lidar, que é esse lugar mimético dos currículos. Então, se a gente não compreender, da mesma forma como a educação está fazendo uma retrocesso, para que mesmo educação? E como mesmo que a gente entra em contato com o conhecimento, né? Então, para que mesmo, né? O que mesmo que eu tenho de conteúdo aqui? Surge a ideia de conteúdo nuclear nesse sentido, né? A questão das leis, né? Porque, de fato, se a gente parar, existe uma noção de direito de não participar. Infelizmente, ao invés do direito de participar, tanto para professores quanto para estudantes com deficiência, existe uma ideia do professor que se acha no direito de não participar desse processo, tá? Porque não é com ele isso. Isso já caiu por terra, não adianta. Eu não posso chamar um professor especialista para resolver o problema que é uma questão da educação do século XXI. Desculpa, eu tenho que fazer outra coisa. Tá? A questão da educação do século XXI nós precisamos reconhecer que nós temos modos diferentes de conhecer o mundo. E se a gente não tomar conta disso muito rápido, a gente não sobreviverá. É simples assim. De que maneira há disposição para o encontro? Por exemplo, Márcia colocou, Lucas também, nós podemos juntos fazer redes de relação, porque ninguém sabe tudo de tudo, evidentemente, mas nenhum professor especialista vai dar conta de compreender os seus conteúdos nucleares, daquilo que você estuda. Então, um núcleo de apoio à educação inclusiva, ele pode te trazer uma segurança em alguns referenciais que você precisa, mas jamais dará conta de fazer por você, de pensar por você as suas metodologias. E a gente percebe muito isso em conversa com estudantes que saem de um mestrado considerado o mais importante do mundo na área da dança e educação, por exemplo, que eu tive a oportunidade de entrevistar, e pessoas da rede pública de ensino também entrevistando a eles, perguntando se eles se sentiam preparados para essa realidade. Não se sente preparado porque não tem formação, acredita que não tem a formação, e aquele que tem formação não se sente preparado porque não tem prática. Então, isso é uma bola de neve, gente, que evidentemente que ninguém está minimizando aqui os desafios, que são imensos, enormes, porque a gente luta contra um momento curricular e um momento de sistema educacional ainda engessado, né? Mas se trata disso. E não de que vai cair um milagre do céu e vai te tornar preparado para agir do dia para a noite. Não vai acontecer. Não há estabilidade em processos educacionais, em processos de ensino-aprendizagem, que hoje a gente já usa o hífen, né? Ensino, aprendizagem, criação, porque eles são, de fato, instáveis, né? Como não poderia deixar de ser. Nós, então, aí estou eu na frente de uma lousa, um quadro antigo, bem velhinho, assim, numa ida para o Haiti para fazer um projeto de dança lá, e me lembrei muito, assim, daquelas crianças todas uniformizadas, penteadas de forma igual, essa ideia da uniformidade calando aqueles corpos, calando e disciplinando, né, nesse sentido, o quanto que nós ainda nos aproximamos disso de modo muito sutil, e eu trouxe uma foto daquela menina que dançava lá no Haiti. Ela está sentada numa cadeira de rodas, bem pertinho de um degrau. Isso tem mais ou menos uns 15 anos, discutindo conosco essas mesmas questões que a gente está discutindo hoje, aqui dentro da FAP, e nos ajudando a pensar, discutir, colaborar. Então, é um processo lento, mas que não está começando agora. Né? Cláudia Fantin, eu aproveito esse momento para agradecer publicamente essa dançarina, que
não se intimidou ali com o degrau, né? E esse degrau ainda existe aqui na FAP. Né? Só para fechar, Luísa Peixoto é uma grande amiga, escritora, que diz: aquilo que uma sociedade exclui, joga para as margens, constitui seus limites, suas fronteiras, é justamente isso que a define, que dá seus contornos, seu desenho. Um projeto de arte sem uma concepção de pessoa na plenitude de sua subjetividade não avança da tentativa de sobrevivência. Seres humanos precisam viver. Eu acho que é por aí, assim, ó, um primeiro momento. Muito obrigada, gente, pela escuta. Andréia, muito obrigada também por tanto, e a todos pelas elucidativas e provocativas falas. Queria saber se vocês, se vocês teriam disponibilidade de ficar conosco até às 16, assim, não sei como está o horário. A Márcia não estou vendo. Tranquilo, por mim. Obrigada. Por mim também, tudo bem. Obrigada. Então, abrindo, né, a fala para todos, para que possamos ter uma conversa. Se você posso organizar aqui pelo chat, se for preciso. Mas está aberta a fala para quem quiser. Eu vou... Alguém vai falar antes? Não, eu vou falar rapidinho, então. Eu queria muito agradecer a Márcia, a Andréia e Lucas. Eu fiquei muito... Fiquei, acho que feliz em saber disso, assim, e saber que tem muita gente engajada nisso também. E acrescentar que é uma coisa que eu sempre me permeou, assim, sabe? De como eu poderia, enfim, criar espetáculos, ou como a gente poderia realmente fazer um projeto que fosse para todos mesmo, né? Porque normalmente a gente joga na divulgação, espetáculo para todo mundo, venham, mas de fato não é, né? A gente sabe que não é. E, enfim, acho que eu percebi nos últimos anos, assim, que tem muita gente, antes da pandemia, até fazendo um espetáculo bilíngue, né? Com um intérprete de Libras ali. Mas só, né? Eu acho que parece que eles pararam por ali, assim. E eu acho que esses projetos online também, sempre tem alguém, né? Intérprete de Libra. Mas, às vezes, eu penso que, enfim, não é o bastante, né? E aí isso me traz, né? Porque eu sempre pensei, sempre me permeou, sempre tentei pensar em alguma coisa, caraca, como é que a gente pode fazer, ajudar? Porque eu realmente não sabia por qual caminho conseguir, como é que eu vou produzir um espetáculo que seja realmente para todo mundo? Será que é caro? Será que tem que ter incentivo? Será que como é que eu vou fazer? Enfim, legal que vocês estão aqui para tentar me responder isso, já me responderam algumas coisas, mas nesse tempo que eu procurei, eu achei uma companhia de teatro chamada Os Inclusos e os Cisos, eu acho que vocês devem ter ouvido falar, assim, e que foi fundada, eu fiquei chocado quando descobri, mas foi fundada pela Tata Werneck, quando ela estava na faculdade, e que é uma companhia que trabalha, que tem pessoas com deficiência que trabalham, que fazem espetáculos sobre isso, e é um espetáculo, eles produzem espetáculos totalmente... talvez eu fale a palavra errada, eu pesquisei aqui um espetáculo deles, gente, calma aí. Tudo bom? Eu não sei se a palavra é certa, mas eu vou usar, tá? Desculpa, totalmente inclusivo, é isso, né? Que o Lucas mandou um vídeo ali, mas é totalmente inclusivo, e eu achei isso muito legal, eu nunca vi nada deles. Nessa pesquisa rápida que eu fiz agora também, eu vi que tem um espetáculo deles que está disponível no YouTube, que eles fizeram para o Dia Nacional do Teatro Acessível, que é o espetáculo Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho. Aí eu vou mandar o link aqui para quem quiser assistir, eu vou assistir logo depois, eu acho que vai valer a pena. E eu agradeço muito a fala de vocês, assim, eu fiquei muito contente, acho que temos muito trabalho pela frente, mas é isso, obrigado.
Enquanto está esse silêncio, só gostaria de lembrar que o Carlos deixou disponível para a gente uma lista de presença para os alunos que quiserem computar carga horária complementar. No chat. Se alguém vai responder, eu vou começar. Desculpa, a Márcia liberou o microfone. Não, vai lá, Lucas, pode. Muito obrigado também, Andréia, pelas palavras. Como eu coloquei ali no chat, né, só para a gente refletir sobre justamente a utilização do termo, não é para limitar, pelo contrário, né, é mais uma reflexão. E esse aspecto é justamente algo que é muito, muito centrado, né? A gente produz um espetáculo e depois a gente coloca ferramentas que tornem ele acessível, a gente coloca depois um intérprete de Libras, a gente coloca uma audiodescrição, ou a gente tenta formular um espetáculo onde ele, por si só, já é acessível, né? E aí é onde eu venho discutindo esse aspecto da acessibilidade poética, onde o espetáculo por si só, a partir das ferramentas próprias do teatro, ele já consegue dar conta desses aspectos de acessibilidade. Mas sim, infelizmente ainda, principalmente a adesão de audiodescrição é algo muito custoso, principalmente para depois do projeto, né? O que eu venho conversando muito com produtores culturais e com artistas com deficiência é justamente a questão de 2 pontos, né, para a gente pensar. O primeiro, a gente pleitear ainda mais fomento, né, fomento público para a gente conseguir adicionar esses recursos, se for adicionar posteriormente. E um outro aspecto, né, que vem se discutindo bastante, né, é o quão a gente coloca como importante esses recursos. Então, uma indagação que uma vez um artista me perguntou, se você separa uma parte do dinheiro do financiamento para fazer cenário, por que você já não separa desde o projeto, desde o início, uma parte para tornar o espetáculo acessível, né? Então, realmente, assim, são questões para serem pensadas, né? Mas que, realmente, é caro, é complexo, mas existe, né? Aqui em Curitiba a gente tem várias pessoas, né? Por exemplo, a gente tem o Wagner aqui na instituição, mas a gente tem várias empresas de autodescrição aqui em Curitiba que fazem esse trabalho. Então, como é que a gente consegue tornar esse espetáculo assistível a priori ou a posteriori, né? Vai depender aí das especificidades do trabalho mesmo, das perspectivas, mas existe. Acho que uma coisa que eu gostaria de complementar é que a gente tem conversado bastante, seria muito bacana ter vários artistas conversando junto com audiodescritores e com consultores de audiodescrição, né? Porque existe uma discussão interessante, né, sobre o quanto que a audiodescrição dá conta de alguns processos poéticos, né? Então, eu acabo de produzir um espetáculo em vídeo, que foi todo com audiodescrição, e ele é em dança contemporânea. Então, tem momentos em que essa descrição, a audiodescrição, ela é interessante, porque ela faz exatamente isso, né? Ela pega a imagem, mas claro que quando você cria uma palavra para descrever uma imagem, isso passa pelo teu filtro. Então, nós fizemos uma edição de um livro com uma experiência chamada audiopercepção, que não limita, né, não é uma alternativa à audiodescrição, é só mais uma possibilidade, tá? E essa audiopercepção, ela assumia a subjetividade de quem a fazia. Tá? Então, nós convidamos uma dançarina, porque todo o livro era de fotografias muito poéticas de trabalhos de dança, incluindo os corpos com deficiência, então, sem deficiência. Quando isso acontecia, uma moça deitada, virando assim, a pessoa, a gente achava que era muito difícil aceder à poética daquela imagem. E aí a gente disse, olha, vamos fazer as duas coisas, né? Então, a gente percebeu o interesse de pessoas videntes, né, à audiodescrição poética, o que a gente chamou de audiopercepção, porque eram poesias das fotografias. Então, isso acabou revelando mais um produto para todas as pessoas, né? Então, são tantas as possibilidades da gente pensar juntos, e o audiodescritor, que é o Manuel Negras, que é consultor, né, em audiodescrição, ele disse, Andréia, foi uma experiência tão interessante para mim, porque eu tive acesso àquela imagem descrita de forma bem pragmática, assim, bem objetiva, mas, ao mesmo tempo, eu tive essa oportunidade de me deixar invadir pela poesia, né?
Então, a gente tem muitas possibilidades de discutir alternativas, e uma poetisa fez esse trabalho, ela é dançarina e poetisa, e foi um produto, assim, áudio perceptivo, né, que foi criado aqui dentro da FAP, e precisava da gente ter mais fomento, tanto sob o ponto de vista do dinheiro, né, como do ponto de vista das discussões sobre possibilidades de criar novas formas de fazer. Então, fica o convite. Gabi tem uma contribuição também. Olá, boa tarde a todos. Eu cheguei bastante atrasada no encontro, mas consegui acompanhar um pedacinho do que estavam falando sobre acessibilidade e sobre a Faculdade de Artes do Paraná também, e outras universidades onde eu venho acompanhando algumas das possibilidades de acessibilidade. Uma das coisas que ainda nos falta é profissionais que atuem no ramo das artes também, que trabalhem junto com os alunos, né, no sentido de que sejam pessoas engajadas também nas artes. Porque a temática de acessibilidade não é pensar na importância de assistir somente o aluno, mas também nos profissionais capacitados para que atuem nessas áreas, né? E por que eu vim falar isso? Por exemplo, sobre uma temática de revezamento, sobre o tempo extenuante de um tradutor ficar durante uma fala, né? Ter um tempo para que ele possa descansar, relaxar a cabeça e poder que o outro haja esse revezamento de profissionais, né? E também para a preservação da saúde desses profissionais. Pensando nessa coisa mesmo de quando há essas atividades que sejam presenciais, por exemplo, né? Pensar no seu tempo de trabalho, o tempo em que ele fica no ônibus, por exemplo, para ir do trabalho para casa e tudo mais. Então, essa preservação da saúde. Todo mundo acha muito fácil pensar em acessibilidade, porque precisa traduzir tudo e tudo mais, mas nós precisamos também pensar nessa coisa de não normalizar isso, né? De ter apenas um tradutor. Então, a obrigatoriedade de pensarmos na possibilidade de outros tradutores nos espaços acadêmicos também de formação nas artes. É algo que eu vim aqui para falar um pouquinho sobre essa contribuição. E uma outra contribuição também sobre a área do teatro, que ainda falta muito, né? Como vocês já haviam comentado. Em muitas das companhias de teatro onde eu fui, tive a experiência de ver, né? Eu vi que tinha numa só, tinha tradutor, mas estava totalmente desconexo com o ambiente, com a atmosfera do teatro, né? Não era algo envolvente que cativava a estar assistindo o teatro, porque ou eu prestava atenção na tradução, ou eu prestava atenção no teatro. Então, precisa ser algo envolvente, algo que se misture com o que está acontecendo na performance das cenas, né? Que dá essa oportunidade aos surdos também ou pessoas com deficiência, cegos, pessoas surdo-cegas, que sejam contempladas de um sentido mais amplo mesmo. Mas essa coisa da tradução por si só, ela ser colocada no teatro, não surte efeito nenhum se você não pensa ela como algo que faz parte do teatro, né? Não algo que esteja ali do lado. Então, as pessoas falam, mas atrapalha o intérprete que durante a cena e tudo mais, ou falam sobre coisas totalmente estúpidas sobre isso, né? Ou mesmo sobre formas de remuneração, e é um trabalho bastante extenuante, né? São estruturas diferentes de atuação, de uma tradução que é performática no teatro. Então, dentro do teatro não é nada fácil de ser um tradutor, né? Eu vejo algumas experiências de tradução, mas ainda há muito a ser feito, a ser contribuído para essa área de acessibilidade, que é algo muito importante e que precisa, sim, progredir muito mais ainda para o teatro. É algo que eu estava pensando aqui, achei bastante pertinente de aproveitar para a gente pensar juntos sobre isso. Ficar pensando em acessibilidade apenas como um aparato, não é
não é algo como uma iluminação que você coloca ali e você acha que vai funcionar sempre daquela mesma forma. Então, as pessoas precisam pensar que não é uma questão de reclamação, é nos colocar no lugar do outro também, né? Pessoas que têm deficiência física, ou cegos, ou surdos. Era isso. Muito obrigado. É isso que Gabriela coloca, eu acho que está muito relacionado com o que o Lucas comentou antes do processo de criação, né, que já tem que estar atento a essas questões. Muito interessante que ela diz, a tradução performática, né, é isso, tem que ter uma integração ali, porque senão realmente tu tem dois focos, né, a pessoa tem uma língua que é visual gestual e o teatro também está ali oferecendo elementos visuais, né, então e por isso que eu acho que é tão importante esses espaços que a gente começa a compartilhar com as pessoas, porque a gente só vai se dando conta do quanto a gente sabe pouco, do quanto precisa saber mais, quando está interagindo com essas pessoas, né, se dando conta da existência desses diversos modos de percepção e de relação com o mundo, assim. E eu até coloquei o link de um evento que tem uma fala da Carolina Godinho, né, que o Carlos comentou antes dos inclusos, é diretora, né, dos inclusos e os CISOs, que, gente, estão fazendo uma reforma aqui do lado, tá? Vocês me desculpem, mas essa coisa do home office, é assim, a gente nunca sabe o que nos espera. E ela fala nesse evento de como a gente tem que começar a atentar para isso como um elemento do processo de criação, assim como outros por muito tempo deixou também para depois. Eu vou chamar o iluminador no último dia, quando meu processo já está todo desenvolvido para criar uma luz. Isso a gente já não aceita mais, né? Não, a gente já começa a pensar de que tem que se vale uma parte do processo de criação. Ainda há outros aspectos que a gente continua deixando para depois. Não, se tiver intérprete, tem. Não, tem intérprete às 16 horas do domingo. Então, se eu quero intérprete às 16 horas do domingo. E como a gente que está produzindo teatro e também consumindo, tem que tomar essa demanda para a gente, né? Bom, eu vou ao teatro, tem algum recurso de acessibilidade? Eu posso perguntar. Não tem. Eu quero continuar assistindo mesmo assim? Ou eu quero questionar, né? Tem a questão da financeira, sempre tem. Tem isso para tudo, é para figurino, é para iluminação, é para poder pagar os atores, as atrizes. Então, começar a questionar, bom, por que eu hierarquizo algumas coisas? Algumas coisas pode não ter, né? A Andrea estava colocando. Algumas pessoas podem não acessar. São questões, a gente está caminhando e eu acho que é bem importante quando a gente se movimenta, né? E a gente começa a ver na nossa prática. Chega lá e fez, aí tu te dá conta. Mas aqui não tem piso tátil. Eu fiz isso uma oficina que eu desenvolvi aqui na UFSM, que tem muitos problemas de acessibilidade aqui, arquitetônica, assim, básicas, prédios muito antigos. Ofereci para pessoa com deficiências, né? Mas aí, quando eu comecei a planejar espaços, não tem piso tátil. E para entrar no prédio, passa pelo meio de um estacionamento. Não posso oferecer essa oficina para pessoas cegas, porque a pessoa não consegue chegar até o local da oficina, assim. E assim, eu já tinha planejado, já estava com as práticas, tudo, já tinha pensado naquilo, mas esqueci de pensar a entrada no prédio. Pois é, agora tem que ir atrás disso, outro espaço, não vai mais poder ser aqui. Então, acho que assim, encontrando essas dificuldades e não sossegando com elas, né? Vendo, bom, e aí? E depois? E qual a próxima questão, né? Bem, numa continuidade mesmo. Gente, infelizmente, assim, poderíamos ficar aqui, né, por muito tempo conversando, mas já passamos bastante do tempo. Então, eu passo a palavra aos nossos convidados, se quiserem dar uma palavrinha final para a gente poder encerrar. E Andrea, Lucas, né? Bom, gente, acho que vou, então, me despedindo, agradecendo mais uma vez, dizendo que fazer isso, né, que é conversar, partilhar ideias, né, e para
ações dessa relação mesmo micropolítica, sabe? Eu comparo muito com essa consciência e as ações que hoje são naturais em termos de sustentabilidade ambiental, e que eu vejo que há 10 anos atrás a gente naturalizava coisas que hoje são inconcebíveis, né? Porque você sabe que você não está resolvendo ainda o problema do planeta, né? Com aquela atuação, mas ela já é uma ampliação consciencial, né? Então, eu acredito muito mesmo. Embora o degrau ainda esteja ali na FAP, que há 15 anos atrás a Cláudia se debruçava, a consciência dos estudantes sobre essas necessidades não é a mesma de 15 anos atrás, nem dos cursos. Esse evento é uma prova disso, então, muito obrigada por esse momento. Também gostaria de agradecer muito, né? Agradecer o convite, agradecer o espaço. Me coloco aí à disposição também para a gente ir pensando e tentando entender juntos, né? Como é possível fazer. E compartilho essa ideia da Andrea mesmo, né? São essas microfissuras. O que é que nós, enquanto indivíduos, conseguimos rasurar na fissura no tecido social, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, quem sabe a gente rasga ele de uma vez, né? Só que se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Então, agradecer, esse momento é muito importante, esses questionamentos, esse debate, ele é muito importante, porque a gente já começa a ter justamente essas microfissuras, a gente começa a ter essa pulguinha atrás da orelha, que faz com que a gente comece a se questionar sobre. E, Gabi, muito obrigada, justamente, esse aspecto do Wagner é essencial, né? A gente fala um monte, mas vou continuar falando, né? O Wagner só ter um intérprete de Libras, né? É realmente extenuante, né? Então, mas muito obrigado. Vamos ver o que a gente consegue fazer dentro das nossas possibilidades. Lu, só um pouquinho antes de você encerrar, eu acho que, além de agradecer muito a presença de vocês três e ressaltar a importância desse tipo de diálogo, assim, quando abriu para perguntas, o Carlos falou, e eu achei que ele ia falar meio nessa linha, eu sinceramente, eu estava tão emocionada com todas as falas e com todas os esclarecimentos e as maneiras de colocar essas questões que, por mais que pareçam distantes, elas fazem parte do nosso cotidiano, que é de conviver com pessoas que são aparentemente diferentes de nós, e quando eu falo diferente de nós, é tão ridículo essa colocação, porque nós mesmos não somos semelhantes em nada uns aos outros, somos todos diferentes de nós, né? Somos todos diferentes entre nós. Então, eu acho que a falta de perguntas é justamente porque é tanta informação nova, é tanta informação pertinente, é tanta informação óbvia, quase, porque quando você ouve a informação, se diz, é muito óbvio tudo isso, é muito claro a maneira como vocês três colocaram todas essas questões, que a gente chega a se perguntar por que isso tudo não está em prática, né? Por que a gente não pratica? Por que a gente não exercita isso tudo? Então, e eu acho que é uma espécie de acomodação mesmo, né? Eu faço um meia-culpa aqui, eu tenho a Gabi dentro do meu projeto o ano todo, e a gente está com essa dificuldade em deslanchar, porque eu acho que é isso que foi dito, né, pela Andrea e pela Márcia no início, que é um receio pelo desconhecido, uma resistência em dar o primeiro passo, em dar esse passo em direção a essa convivência, a esse reconhecimento. Eu quero agradecer muito mesmo a fala de vocês três e todas essas colocações assim muito pertinentes. E eu digo isso de um lugar, eu tive uma experiência ótima, 2 anos, coordenando um projeto com o IPC, esse que o Lucas está tocando agora, e são tantas coisas com as quais a gente se depara e que a gente se dá conta, e tão facilmente elas caem num esquecimento por eu não sei nem nominar o que é que faz essas coisas caírem no esquecimento, mas é muito importante ter pesquisadores, é muito importante ter esse tipo de discussão sempre. Muito obrigada a todos e todas. Márcia, por favor. Também quero agradecer o espaço de partilha.
é muito... Quando a gente troca, né, é sempre essa possibilidade de ver com o outro, né, aprender com o outro, pensar com o outro, e em perspectivas que realmente, às vezes, como não estão no nossa primeira lente, é isso, né, elas vão passando e são as dinâmicas também são tantas, assim, são tantas demandas, parece que a gente também tem que ir dando conta, né, que, enfim, meio que é isso, hierarquizando, né, essas demandas. Então, acho que esses espaços de partilha, eles são importantes para isso, justamente, para a gente bagunçar um pouco essas hierarquias e lançar, né, um olhar, assim, para algumas questões que, às vezes, já nos atravessam, mas ficam um pouco adormecidas, assim, né, e encontrar modos de se colocar perante as questões, modos outros que às vezes não são habituais para a gente, que causam estranheza, que causam medo, e abraçar esse desconhecido que é tão importante para a gente nos processos de criação, né? Que neles a gente já abraça com tanta frequência. Então, muito obrigada, gente, pela partilha, pelo convite. Foi um prazer passar a tarde aqui com vocês. Agradecemos demais a presença de vocês. Carlos, se quiser convidar para o evento de sexta. Então, sexta-feira vai ser o próximo evento da nossa Semana Pedagógica aqui da FAP, de Artes Cênicas, e a gente vai trazer... A Lu Baroni conseguiu fazer essa ponte maravilhosa, então eu já vou agradecer, né, antes de falar o nome da pessoa, que vou falar agora, que a gente vai trazer a Luciana Paz, a atriz Luciana Paz, para falar sobre atuação para a Câmara e criação de espetáculo durante a pandemia. Então, estão todos convidados, os convidados estão convidados também, e é isso, gente, obrigado. E aos alunos, não esqueçam de assinar essa lista, que tem gente que não assinou ainda. Eu estou de olho, estou um olho aqui, outro na lista, então não esqueçam de assinar. E é isso, e amanhã tem as optativas, né, cada ano tem seu horário, então eu mando lá depois no grupo. Mas é isso, obrigado, Márcia, André, Lucas, caramba, muita coisa para pensar. Depois eu quero falar com cada um de vocês para pensar mais. Valeu, gente. Agradecemos a presença de todos, do Wagner também. Wagner, obrigada. Francisco, não sei se você quer finalizar. Então tá, gente, até uma próxima, que a gente possa ter mais encontros como esse. Muito obrigada. Valeu, gente, obrigado.